Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola sobre a suposta fraude às urnas nas eleições presidenciais. Nosso especial de ontem sobre o primeiro turno superou 4,5 milhões de visualizações na internet em apenas 20 horas, sem contar a audiência de rádio e TV. Muito obrigado pelo seu reconhecimento e pela confiança no meu trabalho. Apesar do algoritmo jogando contra, só na minha conta pessoal de Instagram, o @Boletim Coppola, foram mais de 250 mil compartilhamentos do vídeo. E o número não para de crescer. Se até 30 de outubro, cada uma dessas pessoas que acessou esse conteúdo online virar apenas um voto a favor do candidato da sua preferência, essa eleição presidencial já está ganha e com folga. Mas ao invés de gastar energia de forma proativa, transformando para melhor a realidade à sua volta, muita gente dá vazão às suas frustrações, se vitimizando, reclamando e criticando injustamente quem de fato está se esforçando para mudar a situação. Ontem eu fui muito desaplaudido nas redes por ter assumido uma postura responsável e condizente com a minha defesa intransigente da lei e da ordem. Eu deixo registrado para toda a nossa audiência que esse programa não irá entreter, sem a devida comprovação, a ideia de uma fraude às urnas. Tampouco iremos colocar em dúvida o resultado das eleições. No Estado de Direito, por nós defendido, o ônus da prova é de quem acusa. E suspeitas não constituem certezas. Muitos me insultaram por marcar essa posição. Me acusaram de estar a serviço do sistema, como se a hipótese não comprovada de fraude às urnas já fosse um dado da realidade, um fato incontestável e evidente para qualquer observador isento. Será mesmo? Não é melhor aguardar as manifestações oficiais do Procurador-Geral Eleitoral, escolhido pelo presidente, do Ministro da Defesa, ligado às Forças Armadas, também escolhido pelo presidente, e do próprio Bolsonaro, candidato à reeleição? Não é melhor ouvi-los antes de sair por aí atribuindo valor de verdade a meras especulações? Enquanto eles não se pronunciam oficialmente, meu caro amigo desconfiado, que tal analisar a nota publicada via redes sociais pelo publicitário Sérgio Lima, um dos principais responsáveis pela campanha do presidente Bolsonaro? Aspas. Parem de gastar energia falando de fraude. Vamos ao que interessa, voto. Vamos buscar voto e trabalhar as abstenções. Se houve fraude, deixe que a justiça investigue. Se você ainda não se deu por satisfeito com essa declaração vinda do núcleo de campanha do presidente, não tem problema. Vamos ao que disse o senhor Fábio Faria, ministro das Comunicações, um grande aliado de Bolsonaro, diretamente envolvido nesse projeto de reeleição. Aspas, não houve problema nas urnas. Essa questão está totalmente superada. O problema grave da eleição foram as pesquisas. Foi muito grave. Vale lembrar que Datafolha e IPEC, cujos levantamentos foram patrocinados pelos dois maiores grupos de comunicação do país, Folha e Globo, erraram feio suas projeções finais por cerca de 10 milhões de votos. E, para variar, erraram a favor de Lula da Silva. Aí sim, há indícios veementes para levantar suspeitas de fraude e ataque à democracia, especialmente considerando o vício nas amostras populacionais, vícios que já foram inclusive denunciados aqui no Boletim Coppola. Mas voltando à hipótese de fraude nas urnas, muitos argumentam que a prova do crime estaria na divergência, na incompatibilidade ideológica entre o voto para presidente e o voto para governador ou senador. O caso mais citado é o de Minas Gerais. Lá em Minas, Romeu Zema, um liberal de direita, se reelegeu governador com 56% dos votos válidos, ao passo que Lula, um cleptocrata da esquerda, venceu o primeiro turno com 48% dos votos contra 43% de Bolsonaro. Os números sugerem que apenas 3 em cada 4 eleitores de Zema votaram em Bolsonaro. Isso realmente não faz muito sentido do ponto de vista lógico. Mas quem disse que a escolha do eleitor é exclusivamente racional, pessoal? Será que fatores emocionais como ranço, carisma, nostalgia e memória afetiva não pesam nessa decisão? Um dos sentimentos mais fortes que existem, seja ele justificado ou não, é o sentimento de rejeição, de aversão, de repulsa. E aqui, a despeito de qualquer alinhamento de ideias e políticas, existe um abismo estatístico entre Zema e Bolsonaro. As pesquisas apontavam o governador Zema com cerca de 25% de rejeição entre os eleitores mineiros. Já o presidente Bolsonaro costuma ter sua rejeição aferida na casa dos 50%.
Essa é apenas uma das várias possíveis explicações técnicas para essa discrepância entre a votação de Zema e Bolsonaro em Minas Gerais. Vamos combinar que, ao contrário de Jair Bolsonaro, Romeu Zema não enfrentou uma campanha nacional de difamação e desinformação instigada pela maior emissora do país, pelo maior jornal em circulação no país e pelo maior site noticioso do país. É natural que a popularidade e a votação de Zema sejam maiores lá em Minas. A boa notícia para a campanha do presidente é que Zema já declarou apoio à reeleição de Bolsonaro e o prognóstico é que o presidente aumente a sua votação nas Minas Gerais. Aliás, cumpre destacar que o governador Zema tem dado uma grande contribuição ao debate público, divulgando a verdade sobre o desastre provocado pelos governos corruptos do PT em Minas e no Brasil. Mas de volta às alegações de fraude eleitoral, é muito comum as pessoas incorrerem na falácia da inversão do acidente e tratarem aquilo que é exceção como se fosse regra. Ontem mesmo, aqui na Jovem Pan, foi noticiado o caso de 2 pessoas, coincidentemente do interior de Minas Gerais, que foram impedidas de votar em razão de um voto anterior já registrado em seu nome. A denúncia é gravíssima, foi reportada à polícia e está sendo apurada pelas autoridades competentes. Mas isso é a exceção, não a regra. Até o momento, o que nós vemos pelo Brasil são casos isolados de crimes eleitorais, como sempre houve e sempre haverá. Mas não é razoável presumir uma fraude generalizada na votação, tomando como base alguns incidentes pontuais. Para sustentar esse tipo de acusação conspiratória, é preciso que haja evidências concretas de manipulação em grande escala. O eleitor, o apoiador de um candidato tem que se policiar para não sucumbir à síndrome da pior interpretação possível e enxergar nos resultados que não lhe agradam a falsa certeza de fraude nas eleições. E para fechar, eu faço um apelo. Se hoje eu falhei aqui na minha missão e não consegui te convencer a abandonar a ideia de que o primeiro turno foi roubado, então vamos ao aspecto prático da coisa. Não há nada que você possa fazer a respeito nesse momento. E você não está ajudando ninguém esperneando nas redes sociais e no celular. Pelo contrário, você só fomenta desânimo, só semeia desesperança e só traz desilusão com esse comportamento destrutivo. Saia dessa frequência de negatividade, canalize a sua energia positiva para conquistar votos a favor do seu candidato. Você quer mudar o resultado da eleição? Comece mudando a sua postura, mude seu foco da reclamação para a persuasão. Por favor, faça esse exame de consciência. Talvez nessa eleição, o que realmente precise mudar seja a sua atitude. E como diz o Gabriel Pensador, muda que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda para frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.